Segunda Reis, capítulo 7, perdão. Segunda Reis, capítulo 7, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Havia quantos leprosos? 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se não, nos matarem. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército de cavalos com carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Amém? É interessante depois os irmãos lerem a história completa. Segunda Reis, para os irmãos entenderem. Eu vou tentar aqui resumir um pouquinho da história, para nós entrarmos na mensagem. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos pela presença gloriosa do teu Espírito Santo conosco. E neste momento nós pedimos que o Senhor esteja nos capacitando para este propósito, para que nós possamos ouvir a tua palavra, entender a tua voz, entender o recado do Senhor. Ó Deus, nos esconda de trás da tua cruz. Perdoa todos os nossos pecados, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, uma porção que eu li, está falando de 4 leprosos que estavam vivendo em um contexto em que Samaria, a cidade de Samaria, ela estava cercada pelo exército inimigo, os arameus. E eles cercaram de uma tal forma esta cidade, que eles começaram a passar fome e morrer de fome. Se vocês for ler a história mais para frente, aqui vou citar o versículo depois, chegaram ao ponto de 2 mulheres no contexto daquela cidade, 2 mães, elas decidiram entre elas: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o seu. E a história diz que quando o rei estava passando, andando pelos muros da cidade, as mulheres olhou para o rei e pediu socorro para ele. E o rei disse: o que eu posso fazer? Não tem nada de trigo, não tem nada de vinho. Mas aí ele fez a pergunta: mas o que é que vocês querem? O que é que está acontecendo com vocês? Então aí no contexto, uma delas disse para o rei: olha rei, esta mulher entrou num acordo comigo, de nós comermos o filho dela. Estranha essa palavra, né? E no outro dia nós comeríamos, comer o meu filho, no outro dia nós comeremos o dela. Mas ela agora está negando entregar o seu filho, ela escondeu o seu filho. Contexto de fome. A Bíblia diz então que o rei rasgou as suas vestes, e ele ficou irado com aquilo ali, disse que iria matar o profeta, porque segundo ele era por causa do profeta que aquela fome estava acontecendo na cidade. Mas não era por causa do profeta, era por causa da desobediência do povo. Mas não é sobre isso que eu quero falar, sobre a fome. Eu quero falar sobre a atitude dos 4 leprosos. E nesta cidade de Samaria, existia 4 leprosos que estavam à porta da cidade. O texto diz que ele estava à porta da cidade. Eles não podiam entrar porque estavam leprosos, então eles estavam ali na porta, com fome também. E eles, conversando entre eles,
eles disseram: bom, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome, porque não tem comida lá. Se nós ficarmos aqui também no muro, no portão, nós também vamos morrer. Só resta nós fazer o quê? Nós irmos até o acampamento dos arameus, que é onde os exércitos inimigos estavam. Lá tinha comida, lá tinha as tendas, lá tinha fartura. Então eles tomaram a decisão de sair de onde eles estavam e ir até o acampamento dos arameus. Menos sabiam eles que esses 4 leprosos, eles estavam sendo usados por Deus. Porque Deus já tinha trazido uma palavra através do profeta, de que Deus traria uma bonança para Samaria. Deus traria realmente um refrigério para Samaria. Em outras palavras, Deus iria destruir os inimigos, ou fazer com que os inimigos saíssem do redor de Samaria. E Deus usou esses 4 leprosos para que isso acontecesse. A Bíblia diz então que eles saíram para ir ao acampamento, e quando eles chegaram ao acampamento dos inimigos, eles encontraram o acampamento vazio, não tinha nada. Melhor, não tinha homens, mas eles tinham deixado para trás todas as comidas, tinham deixado para trás o ouro, a prata, tinham deixado para trás os animais. E eles entraram devagar, entraram numa tenda, não tinha ninguém, comeram. De repente eles perceberam que não tinha ninguém mesmo. Eles se fartaram ali. A Bíblia vai dizer que eles guardaram ouro, guardaram prata. E aí, em um certo momento, eles pensaram: mas para aí, nós não podemos ficar calados. Essa notícia tem que ser dita lá no palácio. E aí eles foram até o palácio e contaram para as sentinelas. E as sentinelas contaram para o rei. Então o rei ordenou algumas cavalarias para ver se realmente era aquilo mesmo. E depararam realmente com o acampamento dos inimigos vazio. Então todos foram e tomaram posse daquelas farturas que ali estavam. Mas tudo isso por causa de 4 leprosos que tomaram uma decisão, que não tiveram medo, para realmente trazer um refrigério para aquele povo. Então a mensagem dessa noite é sobre esse assunto: como encontrar soluções em meio à crise. Como encontrar soluções em meio à crise. Observe que o contexto de Samaria era um contexto de fome. Eles estavam cercados pelo exército inimigo. Eles estavam passando fome ao ponto de comer os seus próprios filhos. Está lá em 2 Reis, capítulo 7, depois vocês lerem e conferem. Então a Bíblia está dizendo que esses 4 homens leprosos, condenados também à morte, além de estar ali morrendo de fome, também tinha a questão da lepra. Mas eles tomaram uma decisão maravilhosa, segundo o texto, porque eles não ficaram ali parados esperando a morte. Eles tomaram a decisão. Precisamos ter capacidade de avaliação para tomar uma decisão certa. Guarde isso. Precisamos ter capacidade de avaliação para tomar uma decisão certa. Versículo 3 diz assim: havia 4 leprosos junto à porta. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Então eles fizeram uma pergunta para eles. E muitas vezes, meus irmãos, talvez você encontre nesse dilema, né? Numa situação difícil, numa situação complicada, e você talvez não se questiona. Nós precisamos às vezes questionar para nós mesmos: mas por que eu estou agindo assim? Por que eu não faço diferente? Por que não tomaram uma decisão assim e assim? Por que eu vou morrer aqui? Por que eu vou ficar esperando cair do céu, entre aspas, sendo que eu tenho que agir, sendo que eu tenho que fazer? Então às vezes nós precisamos tomar decisões, avaliar e tomar decisões. Muitas vezes nós só avaliamos a situação, só avaliamos e não tomamos decisões. O importante é nós tomarmos decisões. Não podemos ficar amedrontados, não podemos ficar paralisados pela crise. Precisamos tomar uma decisão. E a crise aqui, meus irmãos, não é só de fome. A crise aqui é de crise financeira. A situação aqui é de crise familiar. É de crise talvez de uma enfermidade na sua casa. Alguma coisa está acontecendo dentro do seu lar. Alguma situação difícil. Nós não podemos ficar amedrontados. Nós temos que analisar, como diz o texto, e tomar uma decisão. Decisão sábia. Havia 4 leprosos e eles tomaram uma decisão. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. E às vezes nós precisamos ser forte e corajoso. Às vezes nós temos que parar e observar, analisar e tomar decisões.
Porque às vezes parece que nós estamos esperando um anjo aparecer, um ser branco aparecer e dizer, faça isso, faça aquilo. Mas muitas vezes a situação já está dizendo para você. Aqueles leprosos, eles estavam passando fome. Aqueles leprosos viram a situação da cidade, a situação dos inimigos, e eles tomaram a decisão. Falou, nós não vamos ficar parados, nós vamos tomar a decisão. E às vezes as decisões que nós tomamos, a princípio parece ser perigosa, mas na realidade é a decisão certa. Mais para frente aqui na mensagem eu vou trazer a questão sobre, eles tinham ali 3 opções. A primeira era entrar na cidade e morrer, 100% de morte. A segunda era ficar no portão e morrer de fome, 100% de morte. A terceira opção era ir até o acampamento inimigo, só que eles tinham 50% de chance de vida. Eles poderiam viver e morrer, mas eles tinham uns 50% de chance. E eles tomaram a decisão certa. Eles arriscaram ainda mais. Então, em outras palavras, já que eu vou morrer mesmo, né? Os leprosos pensaram, já que nós vamos morrer de qualquer jeito, nós vamos até o acampamento, né? Já morre logo, já metem uma espada em nós e já acabam com essa brincadeira. Mas eles tomaram a decisão baseada naquilo que eles estavam imaginando. Eles decidiram, eles analisaram a situação. Então eles tomaram a melhor decisão. E às vezes, irmão, às vezes não sempre, as decisões, elas nos confrontam. As decisões, elas trazem medo, mas o texto está dizendo, não podemos ficar com medo. Não fui eu que te ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Amém? Eu não sei o que você está vivendo, se você está vivendo esse momento de decisão. A crise produz muitos efeitos. A crise produz muitos efeitos neutralizador na vida das pessoas. É verdade ou não é? Às vezes nós ficamos andando para lá e para cá assim. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Né? E às vezes a situação está bem na sua frente. Mas a crise, aí entra a ansiedade, entra a preocupação, entra o medo, e você não toma a decisão. E sendo que a decisão de ficar parado é morte, como diz os leprosos aqui. Se nós ficarmos parados no portão, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer também, porque não tem comida lá dentro. Eles tomaram a melhor decisão. Então nós precisamos, no meio da crise, tirar esse efeito neutralizador. Você não pode deixar o medo tomar conta de você. Nesse conceito que eu estou dizendo que neutralizador, era o contexto das 2 mulheres que eu citei. Elas estavam vivendo um contexto de medo, de fome, de grande aflição, que elas tomaram uma decisão terrível de matar os seus próprios filhos. No meio da crise, o texto diz lá, vou ler para vocês, 2 Reis, capítulo 6, versículo 27 e 29. Diz assim, o rei respondeu, se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Contudo, o rei perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o meu filho hoje, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Versículo 29, então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez dela de comermos o filho dela, mas ela havia escondido. Olha o desespero, olha o efeito neutralizador na vida das pessoas, que às vezes a crise traz. Mas por que elas tomaram essa decisão? Porque elas não tinham um conceito, ou melhor, não tinham uma vivência em Deus. Ela estava desesperada, ela não tinha um padrão de vida divina. Ela fazia as coisas baseadas nos seus próprios pensamentos. O efeito neutralizador. A crise traz isso. E o diabo é mestre em agir dessa forma, de neutralizar a sua vida, e você tomar decisões terríveis como essas mulheres tomaram. Está aí, irmãos, no texto. Samaria está vivendo isso. Samaria está vivendo um contexto de fome. E quem que ajudou o povo de Samaria? Os improváveis. Os 4 leprosos. Que ninguém dava valor neles. Quem que Deus usou? Os 4 leprosos. E muitas vezes nós estamos tendo a oportunidade de ser usados por Deus, mas nós, em vez de tomarmos uma decisão correta,
Em vez de nós analisarmos a situação e tomarmos a decisão sábia e sair da crise, nós preferimos entrar em confusão e deixar com que essa crise neutralize os seus pensamentos e tomar decisões terríveis. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de orar. É por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos de ler a palavra. É por isso que nós precisamos viver esse Jesus maravilhoso. É por isso que nós não podemos andar de qualquer maneira. É por isso que não é só falar, é viver. Porque se nós não vivermos a palavra, nós não temos sabedoria para tomar decisões certas no momento da crise. E a crise, ela bate na porta de todos. A crise bate na porta de todos. Em segundo lugar, não podemos superdimensionar a crise. Precisamos de um olhar ponderado. Às vezes acontece isso, né? Às vezes o problema é bem pequenininho, mas nós aumentamos. Igual aquele ditado, nós fazemos de um pingo d'água um oceano. E às vezes a crise é tão fácil de resolver, mas porque você está tentando resolver do seu próprio jeito. Porque você não está buscando a Deus, não está analisando a situação e tomando a decisão sábia. Você entra em crise, você dimensiona a crise. Aquilo que é um grão de areia, você faz dela um monte, ou melhor, uma montanha. É o próprio diabo que faz isso, irmãos. No sentido assim, de neutralizar você, de fazer com que você não enxergue, de fazer com que você não reconheça os seus pecados. Por que muitos de nós não tomamos essas decisões? Porque nós às vezes somos orgulhosos, nós somos medrosos, nós temos dificuldade de pedir perdão, nós temos dificuldade de se humilhar perante o Senhor, confessar os nossos pecados diante do Senhor. É só Jesus, a sabedoria está em Deus. Provérbios fala muito de sabedoria. Buscai a sabedoria, ela está nas ruas, nas praças, gritando. A sabedoria está gritando para você. Jesus está falando para você: olha, eu sou a sabedoria. A sabedoria é Cristo, a sabedoria é a palavra. E nós podemos viver esta verdade. Nós podemos viver alegres, mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à fome, como estavam aqui os 4 leprosos. Eles tomaram a decisão sábia, eles tiveram paciência de analisar: olha, se nós entrarmos nós morremos, se nós ficarmos nós morremos, mas se nós sairmos daqui e ir até os inimigos, nós temos 50% de chance, então vamos lá. E eles foram e tiveram a vitória. Menos eles sabiam, como já falei, que eles estavam sendo usados por Deus para trazer alimento para todo o pessoal de Samaria. Deus quer te usar, Deus quer nos usar. É preciso nós realmente acreditar que no contexto de crise, Deus também usa os improváveis, aqueles que se acham que não são nada, que são desprezados, que são zero esquerda. Como diz o ditado, Deus quer usar você também, você é especial. Todos nós somos iguais perante o Senhor, todos nós somos pecadores. E Deus quer usar você também no momento de crise. Não podemos superdimensionar a crise, precisamos olhar com um olhar ponderado. Calme, Deus está no controle. A situação que você está vivendo, talvez você esteja vivendo uma situação complicada. Não aumente, sei não, coloque Deus acima. Maior do que os seus problemas é Deus. Maior do que o gigante, Deus é maior do que o gigante. Deus pode te dar habilidade, Deus pode te dar palavra, Deus pode te dar sabedoria para você vencer a situação difícil. Você só não pode colocar a crise maior do que o seu Deus. Deus é maior do que tudo. Deus está acima de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador dos anjos. Ele é o Criador da sua vida. Ele é o Criador de tudo aquilo que você imagina. Deus criou, Deus domina. Até o diabo está sobre o domínio de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É nisso que nós temos que olhar, e não olhar para a crise e aumentar esta crise. Ela é pequena diante de Deus. Talvez você está enxergando uma montanha, passe a enxergar apenas um grão de areia, porque Deus é grande, aleluia, e Deus vai abrir porta, meu irmão. Deus continua abrindo e continuará fazendo, desde que você creia. Agora, se não crer é difícil. Os leprosos tinham 3 alternativas, já até falei, estava aqui no segundo ponto. Os leprosos tinham 3 alternativas, 2 com 100% de morte e 1 com 50%. Os leprosos tinham 3 alternativas. Talvez você também está vivendo essa dificuldade. Talvez você está tendo hoje 3 alternativas. 2 é impossível, mas tem uma lá que tem 50% de chance de você vencer. Vai por ela.
Vai por ela. Amém? Deus sempre abre portas. Deus sempre usa os improváveis. O versículo 4 diz assim: se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Versículo 4: vamos, pois, ao acampamento dos arameus, vamos. E eles foram nos render. Se ele nos poupar, viveremos; se matar, nós morreremos. No meio da crise, meus irmãos, não permita que sua fé seja enfraquecida. Uma das coisas que mais acontece no nosso meio é isso, a nossa fé enfraquecer. Nós deixar de acreditar que Jesus é poderoso. Nós deixar de acreditar que Jesus tem todo o poder. A crise às vezes te afronta tanto, a crise vem sobre você e você fica preocupado de uma certa forma. E você esquece de que foi Deus que providenciou tudo até agora. Você esquece que foi Deus que livrou você de morte. Você esquece que foi Deus que abriu a porta. Você esquece que foi Deus que deu o ar que você respira. Você esquece que foi Deus que segurou você até agora, até esse exato momento, até esse exato minuto. Você está aqui porque Deus te deu a vida. Então nós temos que aprender a ser gratos a Deus no meio da crise. Não permita que a sua fé seja enfraquecida. Seja como o apóstolo Paulo. Leia sobre a história do apóstolo Paulo. Mesmo em prisão, ele estava pregando a palavra, escrevendo carta, dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós só não conseguimos vencer as crises, meus irmãos, quando nós esquecemos do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ou quando nós começamos a olhar para a Bíblia e queremos tirar dela proveito pessoal, queremos tirar dela somente aquilo que nos satisfaz os nossos egos. Você sempre vai entrar em crise, porque a Bíblia sempre nos afirma que nós precisamos lutar para vencermos, nós precisamos batalhar, nós precisamos levar a nossa cruz, nós precisamos entender que o Evangelho promete é a salvação das nossas almas. Agora talvez você possa perguntar: pastor, mas eu não quero salvação, não quero saber de salvação, eu quero saber de ter uma vida boa aqui na terra. 80 anos é o máximo que você pode ter. Que passar disso é câncer em fato. Depois você morre e você sabe para onde vai a sua alma. A salvação fala de um tempo infinito. A salvação que Deus está prometendo para você vai muito além da nossa vida aqui na terra. A salvação tem a ver, querido, com 1000, 2000, 3000, eu não sei quantos milhões de anos, porque é eterno, é uma eternidade com Deus. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos que sofrer, nós temos que trabalhar, nós temos que pagar conta, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, querido. Mas o que Deus está prometendo para mim e para você é uma vida eterna, é uma vida sem limite, é uma vida de graça, é uma vida de glória, é algo inexplicável. É por isso que às vezes nós abandonamos a Jesus. É por isso que às vezes nós enfraquecemos a nossa fé, porque nós pedimos algo material, e esquecemos de algo espiritual. As coisas materiais vão ficar aqui na terra. A sua casa vai ser queimada, o seu carro vai ser queimado, a sua fazenda vai ser queimada, tudo que você tem vai ser destruído pelo fogo. O que você precisa é se preocupar com a sua alma, a minha alma, a sua alma, ela precisa estar com Deus. É isso que Jesus está nos oferecendo, meus irmãos. E quando você tem essa convicção de que aquilo que o Evangelho está prometendo para você é algo superior a esta vida na terra, você não vai deixar a sua fé enfraquecer. A sua fé só enfraquece porque você não está ligado no verdadeiro Evangelho de Jesus. E o verdadeiro Evangelho de Jesus está falando: filho, eu prometi salvação, aonde eu estiver vocês estarão comigo. Jesus disse, Ele falou claramente: no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, porque eu estarei com vocês até os finais dos tempos. Mas a Bíblia também nos garante, se nós andarmos segundo a palavra e crermos que a salvação ela é aquilo que está destinado para o cristão, é aquilo que Jesus está prometendo na sua palavra. Se você crê nessa verdade, você também viverá o melhor dessa terra. O problema é que às vezes você não quer crer que a Bíblia fala só do Evangelho, ou melhor, a principal mensagem da Bíblia é a salvação. Se você não crê nisso, você não vai viver nenhuma coisa nem outra. Quando você crê que a Bíblia ela fala para nós sobre salvação, sobre céu e inferno, é o foco. Se você entende isso e vive isso e não deixa sua fé ser enfraquecida por causa disso, você também vai viver o melhor nessa terra. Você vai comer do melhor fruto. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. Amém?
Por que às vezes nós não usufruímos nem da salvação e nem das bênçãos dessa terra? Porque nós estamos em cima do muro. E nós precisamos crer poderosamente que Jesus, Ele está sempre do nosso lado. No meio da crise, não permita a sua fé seja enfraquecida. Salmo 23, versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protege. Não deixe a sua fé enfraquecer no meio da crise. Mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, creia, tenha convicção de que mesmo que você morra, você está com Cristo. A morte é um passaporte para uma vida superior. Salmo 55, versículo 22 diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Isso, meu irmão, é deixar sua fé forte, inabalável, no meio da crise. Então examine a situação, tome a melhor decisão. Não fique parado, estagnado, mas tome a decisão sábia. Deus sempre trará solução, Deus sempre trará um escape, Deus sempre abrirá uma porta. Mas o importante é você saber viver em meio à crise. Em meio à crise, pessoas, elas são neutralizadas, como essas mulheres, ao ponto de matar seus próprios filhos. Pessoas que não têm Deus, têm as mentes neutralizadas a ponto de matar seus próprios filhos, como diz o texto. Mas pessoas que temem a Deus, que estão ali crendo que Deus pode abrir uma porta, ele toma a melhor posição, ou a melhor decisão. Cuidado para não agir precipitadamente. Cuidado para não agir precipitadamente em tempos de crise. Enquanto as pessoas que estavam dentro da cidade faziam coisas absurdas, como essas mulheres que nós lemos, ao ponto de cozinhar seus próprios filhos, os leprosos estavam refletindo em um plano de escape. Enquanto muitas pessoas estavam praticando coisas absurdas lá dentro da cidade, os 4 leprosos estavam pensando em um plano de escape. Deus sempre tem um escape para você. Deus sempre tem uma porta aberta para você. Provérbios capítulo 14, versículo 19. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, em outras palavras, nós temos que ter cuidado para nós não agir precipitadamente, mas esperar em Deus, o tempo de Deus, esperar a resposta de Deus, orar, buscar confirmação. Deus confirma. Deus sempre confirmou e sempre confirmará. Em terceiro lugar, meus irmãos, quando Deus nos mostra a melhor saída, coisas extraordinárias acontecem. Quando Deus nos mostra a melhor saída, coisas extraordinárias acontecem. Os 4 leprosos estavam na frente do portão da cidade e eles tomaram a decisão. No versículo 5 diz assim: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém. Quer dizer, eles tomaram a decisão, e creio eu que o texto não diz isso, mas conforme os 4 leprosos iam andando, os soldados escutavam o barulho de um grande exército. Não é isso que o texto diz? Eles escutaram o barulho de um grande exército de cavalo e eles fugiram do exército inimigo. Os 4 leprosos chegaram lá, não tinha ninguém. Coisas extraordinárias aconteceram na vida daqueles 4 leprosos. Coisas extraordinárias acontecem na sua vida, na nossa vida, quando nós tomamos decisões sábias, quando nós esperamos Deus falar. Deus tinha falado através do profeta Isaías aqui, que ele traria uma resposta para aquele povo, ao ponto de um servo do rei duvidar. E o próprio Isaías diz: você vai ver, mas você não vai comer. E o texto vai dizer que quando a notícia veio para o palácio, os portões da cidade foram abertos, e aquele servo que duvidou foi atropelado, morreu, e realmente não comeu, porque ele duvidou da palavra de Deus, duvidou da palavra do profeta. Então quando Deus fala, Deus cumpre.
E nós precisamos crer que Deus está abrindo portas. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Quando você crê que é Deus que está agindo no momento certo. Deus está no controle de todas as coisas. Não queira você pensar que é eu que estou agindo, que é você que está agindo. Não, é Deus que está agindo no controle. É Deus que está no controle da igreja. É Deus que está no controle do seu povo. Deus vai abrir portas maravilhosas no meio dessa igreja. Deus vai prosperar poderosamente essa igreja, porque eu creio nisso. Deus tem palavras para esta igreja. O Senhor faz ouvir o som de grandes exércitos. O Senhor fez uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem chover. Outro texto também de coisas extraordinárias que Deus fez. Quando o profeta orou, ele olhou e viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem e fez chover sobre aquela cidade e tirou a seca. 1 Reis capítulo 18, versículo 44. É Deus fazendo coisas extraordinárias. Quando nós esperamos o tempo de Deus, quando nós obedecemos o tempo de Deus. O texto diz assim: na 7ª vez o servo disse ao profeta: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Olha a fé do profeta. Ele já falou assim: já vai lá, fala para o rei, prepare logo, desce, porque vai descer água. Se você não for, você não vai subir com o seu carro. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele já disse: vai chover. Aquele que tem fé em Deus, ele não precisa de coisas grandes para ter fé. Ele precisa apenas de um sinal de Deus para poder crer que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Coisas pequenas para Deus se tornam coisas extraordinárias. Você crê que Deus pode fazer? Então creia, continue crendo que Deus vai fazer prosperar a sua casa, a sua família, a nossa igreja. Deus vai fazer prosperar, desde que nós tomamos a decisão certa e agimos certo. Deus abriu também o Mar Vermelho. Quantos viram a história do Mar Vermelho? Deus abriu o Rio Jordão. Deus fez sair água da rocha. Coisas extraordinárias Deus faz. Deus fez o azeite da viúva multiplicar. Deus fez um servo governador, José do Egito. Deus faz coisas extraordinárias, queridos, mas nós temos que analisar a situação e tomar a decisão correta. E a decisão certa é crer em Deus, crer na sua palavra, crer no Senhor Jesus Cristo, como diz, e será salvo tu e a tua casa. Crer na palavra que está sendo ministrada no seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo para nós nessa noite: continue acreditando em meio à crise. Eu posso fazer grandes coisas, coisas extraordinárias. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Nós temos que crer. Aqueles que eram os mais improváveis se tornaram a solução para todas as nações. Talvez você olhe pessoas tão improváveis ao seu lado, pessoas insignificantes ao seu lado, mas talvez seja esta pessoa que Deus está usando para salvar você. Seja essa pessoa que Deus vai usar para realmente batalhar com você. Você tem que crer que Deus usa as coisas improváveis, as coisas pequenas. Creia nisso. 2 Reis capítulo 7, versículo 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Os 4 leprosos, depois que comeram, beberam, estavam saciados, já tinham pegado ali ouro guardado, estavam ricos já. Eles começaram a pensar: mas para aí, Deus nos trouxe aqui, não vão ficar sozinhos, vão ficar só conosco essa bênção? Eles disseram assim: não estamos agindo certo. Este é o dia de boa notícia. Então não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então eles tomaram também aquela decisão sábia, né? Eles foram usados agora. Agora os leprosos, os improváveis, os desprezados, eles tinham a melhor notícia para o rei. Eu acho que o rei entrou em parafuso. Mas como assim? 4 leprosos vêm trazer essa notícia boa? E foi através da notícia dos improváveis que Deus trouxe bênção sobre aquela nação. Deus trouxe alimento para aquela nação. Deus vai agir e Deus continua agindo. Amém? Para nós concluirmos aqui a palavra, os 4 leprosos tomaram uma decisão sábia em meio àquela crise. E por isso Deus os iluminou e concedeu uma extraordinária vitória
para eles e para todo o povo de Samaria. Deus usou eles tomaram uma decisão sábia. Então, a mensagem dessa noite está levando nós a entendermos que nós precisamos tomar decisões sábias, decisões baseadas naquilo que Deus já tem falado conosco, não decisões que partem absolutamente do nosso pensamento, mas daquilo que Deus já tem falado. A palavra é a verdade, a palavra é a sabedoria. Se Deus tem falado conosco, vamos tomar a decisão sábia, e Deus vai abrir porta. Amém, queridos? Deus vai prosperar. Foi através de uma boa notícia que aqueles leprosos trouxeram, que toda a cidade foi abençoada. E você tem a boa notícia. Trazendo agora para um contexto evangelístico, quem que tem a boa notícia para falar para o mundo hoje? Sou eu, vocês. A boa notícia é Cristo. Falar de Jesus para as pessoas. As pessoas estão como essas pessoas aqui estão na cidade de Samaria. Elas estão cercadas pelos inimigos. Elas estão cercadas pela ganância. Elas estão cercadas pela idolatria. Elas estão cercadas pela mentira. Principalmente a mentira. Elas estão cercadas por coisas terríveis. Então nós temos a palavra da verdade. Nós temos Jesus Cristo. Nós temos a palavra de salvação. Nós precisamos levar a palavra de salvação. Você é o improvável, eu sou o improvável. Talvez você se ache insignificante, mas você foi escolhido por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para anunciar as boas novas de salvação para esta cidade. Jesus breve voltará. Será que você vai deixar o seu amigo, o seu irmão padecer, morrer de fome, morrer queimado no inferno? Nós temos a palavra de vida eterna, amém? Aqueles leprosos tinham uma palavra de esperança. E a Bíblia diz que eles não ficaram só com eles. Eles saciaram e eles pensaram: nós estamos errados, nós não estamos agindo certo. Vamos até o palácio, vamos salvar também aquela gente, vamos salvar o rei, vamos salvar todo mundo. E foi isso que eles fizeram. Eles salvaram, eles levaram a mensagem de salvação. Por isso a importância de anunciarmos as boas notícias do Evangelho para aqueles que estão em crise, com medo da morte ou das circunstâncias diversas que podem vir. Amém? Em outras palavras, ou concluindo com uma reflexão, Deus nunca perdeu o controle da história. Amém? Deus nunca perdeu o governo da sua vida, da sua família. Está tudo certo. Tá bom? Pensa assim, está tudo certo. É só continuar orando. É só continuar crendo, louvando a Deus, fazendo o que você sempre faz. Adore a Deus. As divergências sempre haverão, as diferenças sempre haverão, mas nós perante Deus somos um só povo. Se nós não confessamos nossos pecados, somos condenados à morte. Mas se nós confessamos a Jesus Cristo, somos salvos pela graça e misericórdia de Jesus. Mas não tem ninguém diferente, somos todos iguais. E Deus está no controle. E vamos esperar. O que a igreja tem que fazer no contexto de crise? Orar, meu irmão. Esperar em Deus. Esperar, porque às vezes nós, na precipitação, nós agimos de forma errada. Nós concluímos errado. Nós falamos mal de pessoas erradas. Nós temos que orar uns pelos outros. A maior arma que nós temos é a oração. A maior arma que nós temos em meio à crise é a oração. E quando nós oramos, como nós lemos aqui no texto, Deus faz aparecer uma nuvem do tamanho de uma nuvem, do tamanho de uma mão de um homem, e Ele faz chover. Quando nós oramos, Deus abre portas. Amém? Quantos crentes digam amém? Vamos ficar de pé.